A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde, está começando mais um Clique Jornal, o jornal da Rádio CT. E olá, boa tarde para você. Eu, Paulo Silva, e a minha colega jornalista Shirley Marciano, cá estamos para apresentar o Clique Jornal. E a função da Rádio CT é exatamente essa, de elaborar esta linha de comunicação. Shirley, boa tarde. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, Eduardo, que está aqui na parte técnica. E boa tarde aos nossos internautas. A todos os internautas, né? Boa noite também, né? Porque vai fazer uma reprise às 9 da noite. Exatamente. Shirley, a manchete de hoje é a seguinte: Dilma é reeleita na disputa mais apertada da história. A presidenta Dilma foi eleita com 51,6% de votos. Ela terá agora que lidar com a economia, com os escândalos da Petrobras. O senador Aécio Neves perdeu lá em Minas Gerais, obteve 48,4%, e a melhor marca tucana foi exatamente a do Aécio Neves. É um susto para o Partido dos Trabalhadores, Shirley? Olha, Paulinho, acho que para toda a população brasileira, até internacional, a gente pode considerar, porque foi uma eleição cheia de adversidades. Veja o que aconteceu. Começou Dilma bem, o Aécio mais fraquinho, de repente o Eduardo Campos morre num acidente brutal. Aí a Marina pega, além dos votos dele, ela dá uma crescida, aquela coisa da emoção e tudo mais. Aí o PT começa a priorizar ela nos ataques, né? Inegavelmente, aí deixou o Aécio de lado, aí ela acabou que foi diminuindo, e os votos dela passando para o Aécio, e no segundo turno, aí teve o primeiro turno, no primeiro turno ela perdeu, embora até as pesquisas dos últimos dias ainda apontavam que ela iria para o segundo turno, e foi o Aécio fortalecido, porque ele foi poupado. Né? Foi poupado. Ele foi poupado. Aí no segundo turno tinha pouquíssimo tempo para apresentar o moço, né? Ficou assim como uma marionete. Eu acho que ele não era um candidato ideal, nem para a direita, você quer saber. Tanto que quando surgiu a Marina, muita gente, ela dividiu a direita. Agora, a pergunta é o seguinte: o que fazer com os votos da Marina? Se ela teve 21 milhões de votos no primeiro turno, esses votos foram transferidos para o Aécio ou não foram transferidos? Foi para os dois, né? Ficou dividido. Ela não conseguiu transferir voto, tanto que até porque ela demorou muito também. As pessoas chegou no segundo turno já com decidida, aquelas partes que queriam votar no Aécio já foi para Aécio, a outra foi para Dilma. Ela falar que ia apoiar A ou B não modificou nada. Não pesou na balança. Não pesou, porque não modificou nada. Quando ela falou, o Aécio, na verdade, ele chegou no segundo turno, a primeira pesquisa que fizeram, ele estava com uma vantagem numérica de 2 pontos. Então, depois de uma semana uma semana mais que ela declarou que ia apoiar o Aécio, não aconteceu nada na pesquisa. Quer dizer, ficou no vazio. Ficou na mesma. As pessoas, por si só, elas decidiram. Uma parte foi para Dilma e a outra parte foi para Aécio. E 21% de abstenções e 6% de votos nulos. Também a maior da história. Abstenções é que chamaram a atenção. 21%. Brancos e nulos, 6%, dentro do padrão, né? Exatamente. Olha, vitoriosos e derrotados estão pedindo agora união num país que foi dividido pelo voto. A presidente Dilma venceu em todo o Nordeste, no Sudeste ganhou o PSDB, em Minas Gerais venceu
a presidente Dilma, o PT venceu no Rio de Janeiro também. Sul e Centro-Oeste deram a vitória a Aécio, além de São Paulo, Espírito Santo, Acre, Roraima e Rondônia também. Bom, para passar uma leitura para o internauta, reeleita para mais um mandato de 4 anos à frente do governo federal, a presidente Dilma defendeu ontem, domingo, um diálogo para unir o país. O mesmo apelo foi feito pelo seu adversário, o Aécio Neves, derrotado numa disputa acirrada no país, onde a petista obteve 54 milhões e 500 mil votos, ou seja, 51,64%, e Aécio teve 51 milhões. Quer dizer, o fiel da balança aí foi exatamente as abstenções e também os votos nulos. Assim, realmente foi uma eleição bastante acirrada, né? Teve quase que a metade, né? Só que, se for pensar também, né? Essas abstenções aí disse muita coisa. Eu acho que assim, sendo sincera, eu tô aqui, eu votei na Dilma, eu acho que a gente tem que fazer... igual a Veja, por exemplo, não fala que ela é pró-candidato e tal, os jornais aqui, mas a gente sabe. Então aqui, como comentarista, né, é a minha visão das coisas, mas eu acho que o eleitorado não estava satisfeito nem com um nem com o outro. Só assim, quem é petista realmente queria eleger o PT, quem era PSDB queria eleger o PSDB. Mas no meio disso aí, que é uma grande multidão, né, uma grande população, ela queria mudança. Nenhum nem outro representava essa mudança. Então, agora, a abstenção, ela é explicada, eu acho que nesse sentido, porque ela não satisfazia, nenhum dos dois candidatos satisfazia aos anseios da população. Absteve. Ficou muito fácil, R$2 resolve o problema de abstenção. Antigamente tinha aquela, olha, você não pode viajar, tirar passaporte e tal. Mas esse povo que absteve de votar não é de viajar, né? Não é de fazer concurso público. Esse medo acabou também. Não, mas continua a mesma coisa a legislação. A questão é assim, se você não pode viajar se você não resolver sua questão lá com a justiça eleitoral. Então você tem que pagar a multa, justificar. Mas se você não fizer, você realmente não pode prestar concurso público, não pode fazer um monte de coisa. O detalhe é que para você viajar para o exterior, basta estar em Perorean Cabaleiro, ali na divisa do Mato Grosso com o Paraguai, está no Rio Grande do Sul. Nessa fronteira tão grande que tem o Brasil, se viaja para o exterior todos os dias, né? Fica fácil assim, né, Paulinho? Ô Shirley, o ministro do TSE, o Dias Toffoli, ele afirmou que, passadas as eleições, o momento é de pacificação. É importante que a sociedade volte a estar unida e pensarmos no desenvolvimento da grande nação. Muita gente começou a brigar por um candidato ou por outro, e isso mostrou um lado bom, essa briga, essa disputa. Pararam um pouco de falar de futebol e foram discutir política, Shirley? Olha, eu acho que a eleição ela é uma grande lição de democracia. Então, lá é o espaço que a gente tem para defender nossos candidatos, discutir ideias, colocar as contradições, falar mal do outro candidato. Acho que dentro do campo político, eu acho que está dentro da normalidade. Então, eu acho que foi assim importante para a democracia. É claro que teve diversos excessos, né? Quando fala mesmo dessa divisão que o Tuma Júnior fez com o país, né? Ele dividiu os estados e dizendo que queria uma separação do norte e do nordeste do restante do país, sem considerar o Rio de Janeiro e Minas Gerais, que também a Dilma foi vencedora nesses dois estados. Aonde o Rio de Janeiro a preferência era pelo PSDB, e Minas Gerais, do qual o Aécio foi governador durante 8 anos, né? Então assim, é até meio vexame para ele que o pessoal lá não votou nele, né? Então acabou virando uma coisa bastante simbólica. Então, mas essa divisão mesmo que ele chama, o Tuma Júnior, nada mais é que um preconceito regional, né? Uhum. Porque ele está tirando o norte e o nordeste e separando do restante. Então é muito complicado esse tipo de coisa. Eu acho que tem que arrefecer aí os ânimos, tocar para frente. Eu acho que voltar a ter unidade, assim, ganhou a maioria.
Então, todo mundo tem que respeitar e buscar a união. Acho que tem que todo mundo voltar às amizades, né? Eu fiquei de mal com algumas pessoas, eu vou ficar de bem de novo. Voltar à amizade. Olha, enquanto que toda a região Nordeste deu a maioria dos votos para a presidente Dilma, a maioria dos eleitores de toda a região Sul e do Centro-Oeste preferiu o Tucano. O Sudoeste mais populoso ficou dividido aqui no Sudeste. São Paulo e Espírito Santo deram mais votos a Aécio e Minas Gerais e o Rio de Janeiro deram maioria a Dilma. Então, olha, no total, Shirley, a presidenta Dilma venceu levando a maioria em 15 estados, que é Rio de Janeiro. Eu acho que não está dividido como quiseram mostrar, não. Olha, o importante estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais, a Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, a Paraíba, o Rio Grande do Norte, o Ceará, o Piauí, o Maranhão, o Tocantins, o Pará, o Amapá e o Amapá. Então, esse aí aonde foi que a presidente Dilma venceu. E Aécio, ele perdeu tendo sido o mais votado em outras 12 unidades da federação. Foi o mais votado no Rio Grande do Sul e perdeu. No Paraná, perdeu. Em Santa Catarina, e perdeu. Foi o mais votado em São Paulo, perdeu. No Espírito Santo, em Brasília, perdeu. Em Goiás também perdeu e foi o mais votado. No Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, foi o mais votado e perdeu. No Acre, em Rondônia e em Roraima também. Quer dizer, foi o mais votado e acabou perdendo a eleição para a presidente Dilma. Então, a questão, a Dilma ganhou em mais estados, só que por exemplo, São Paulo tem maior concentração demográfica, né? De eleitores também. Então isso aí acabou contando a favor dele. A gente, se for explicar direitinho essa questão da eleição, ela dá um estudo de caso, né? Porque quem votou no Aécio não votou no Aécio porque queria o Aécio, votou contra o PT. Então, a gente tem que começar a entender esse tipo de coisa. E por que não quer mais o PT? Por que antes de junho a Dilma tinha uma aprovação maior do que o do Lula, que já era recordista? Bem que agora a presidente Dilma ela tem 3 pontos positivos, que são a matemática da sua aprovação. 44% acha o governo da presidente Dilma bom e ótimo. 36% acha regular e apenas 19% que acha ruim e péssimo. Mesmo assim, com a aprovação do governo, é a maior aprovação do que FHC, do que o Collor, do que o próprio Itamar Franco. Quer dizer, a presidente Dilma só perdeu para o presidente Lula. Não, ela recuperou, né, Paulinho? Só que o desgaste, ele aconteceu, né? Então, o fruto desse desgaste são essas pessoas que eu acho que ainda vai acalmar, mas falando coisas horríveis contra ela. Eu acho que tem que seguir o que o Aécio fez. O Aécio fez bonito. No final das contas, ele foi cavalheiro. Eu acho que ele tem compreensão da questão da democracia, que uma vez que o candidato foi vencido, ele tem que reconhecer que tem que caminhar para frente e junto para o bem da população, né? Que maravilha. Bom, agora é hora de caminhar para frente, para o alto. Bom, a candidata do PT, Dilma Rousseff, 66 anos, tem essa senhora, foi eleita presidente da República neste domingo, na mais apertada disputa da história pelo Planalto. A petista obteve 51,6% dos votos válidos, apoio de 54 milhões e 500 mil eleitores. O seu rival, o senador Aécio Neves, do PSDB, de 54 anos. Se houvesse um empate, mesmo assim, a presidente Dilma venceria as eleições, porque seria a mais velha, não é? É verdade. Olha, então a Dilma é o seguinte, então não adianta o pessoal falar que foi apertado e tal. Ela venceu o Aécio no primeiro turno, venceu no segundo turno, e se houvesse empate, venceria também por conta da idade. Sim. Então, olha, tá tudo pró a presidente Dilma Rousseff. Nós vamos para um breve intervalo e já voltaremos
para falar mais sobre a eleição da presidente Dilma e as manifestações do poder em todo o Brasil, passando para você, internauta, aqui do Clique Jornal. Um instante só, a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Você que está aí no trânsito, pare e pense. Quem deve mudar para melhorar o trânsito? A pessoa que está à sua frente? A pessoa do veículo de trás? Ou a pessoa do veículo ao lado? Se você pensou em algumas das respostas anteriores, talvez tenha se esquecido de alguém que pode fazer toda a diferença no trânsito. Você mesmo. O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Parada. Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Vamos acabar com a dengue. A sua participação é muito importante. Evite o acúmulo de água parada em pratos de vasos, plantas e xaxins. Lave bebedouros de aves e animais e troque a água pelo menos uma vez por semana. Mantenha bem tampados poços, caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Guarde garrafas vazias de cabeça para baixo. Tudo isso é fundamental, porque você já sabe, água parada, perigo de dengue. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas. De todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Hoje um relato, um debate aqui, um comentário também sobre as eleições. E com muita tranquilidade, a jornalista Shirley Marciano passa a impressão que ela está tendo desta nova relação de poder que a presidente Dilma tem a partir de agora. E a função da Rádio CT, junto com a Shirley, é exatamente essa, de elaborar uma linha de comunicação nesta evolução natural e gradativa do rádio web do SINDICT, que propõe esse link entre trabalhadores e sindicato, oferecendo uma programação cultural diversificada, com informativos relevantes à sociedade e releases que venham funcionar como uma prestação de serviços à população no mais eficaz sentido funcional da comunicação. E, é claro, com a facilidade de alcance garantida pela evolução tecnológica, percebendo a importância da comunicação como ferramenta necessária para informar, disseminar e difundir as lutas da sociedade. Este é o Clique Jornal. Shirley, a presidente Dilma, ela deverá terminar 3 mega-obras de infraestrutura agora no seu mandato. Uma das obras, né, foi reeleita já agora no segundo turno. Então, a partir do dia 1º de janeiro, ela tem que concluir as 3 obras de infraestrutura, que é o salário mínimo. A partir de agora tem que... Isso é uma mega obra de infraestrutura, por quê? Salário mínimo? Exatamente. Onde é que ela vai mexer com a economia? Aonde é que ela vai colocar para andar o país a partir de agora? Exatamente para colocar o contrário do que foi apregoado. Olha, se a Dilma vencer, o Brasil está no chão e tal. Primeira coisa, salário mínimo. Então, a questão do salário mínimo, não sei se é isso mesmo que você está querendo dizer, né? Mas o salário mínimo... Toda vez que ele subiu, né, normalmente ele é corrigido e tal, sempre acima da inflação. Então ele tem aumento real todos os anos. Mesmo que em 2008 o mundo estava em crise.
E ainda assim ela preservou o salário mínimo, sempre elevando ele acima das inflações acumuladas no ano, e manteve os empregos. Isso ela disse diversas vezes, porque a coisa mais difícil que tem é na hora de você escolher o que você vai cortar no momento de crise. E ela resolveu não cortar justamente no salário do trabalhador e nos empregos, manteve os empregos. Políticas econômicas que mantivessem os empregos. Exato, mas mantém daí, eu falo que isso aí é uma grande obra, porque é a obra da alma brasileira. O salário, ele é o condutor de todos os sonhos do trabalhador. Sem o emprego, sem o salário, o que a gente vai fazer, né, Paulinho? A gente precisa de emprego para alimentar a família, para sobreviver, outros para viajar, a nossa vida depende disso, né? Para ser feliz, né? Para ser feliz. Agora, ainda nessa mega infraestrutura, nós temos Belo Monte, que é a usina de Belo Monte, temos a transposição do Rio São Francisco e tem aquela ferrovia, tem uma ferrovia Norte-Sul também, que tem que ficar pronta neste governo para interligar o país, para poder levar progresso, trazer. Quer dizer, essas três são necessariamente uma obrigação da presidente como administradora. Não, o pessoal questionou que a tal obra está atrasada, a obra é isso, a obra é aquilo, mas a Dilma e o Lula, né? Eles fizeram o que ninguém fez em 500 anos, né, Paulinho? Essa transposição, realmente, ela é um marco pro país, assim, uma coisa gigantesca, porque lá todo mundo sempre prometeu, mas nunca ninguém fez nada pelo Nordeste. E ela está fazendo. A Belo Monte, o que teve de oposição para aquilo lá? Porque, os ambientalistas, aquelas pessoas que usam o discurso do ambientalista para poder travar. Então, assim, é muito difícil, mas a primeira coisa que tem que dizer que foi importante foi começar a fazer. A presidente vai ter que dialogar agora. Vai ter que dialogar. No seu primeiro pronunciamento, após ser confirmada como presidente reeleita do Brasil, Dilma Rousseff afirmou não acreditar que a acirrada disputa eleitoral, decidida por uma diferença de 3.400.000 votos, tenha dividido o país. Ela ressaltou ao longo de 26 minutos de discurso que está disposta a dialogar e que quer ser uma presidenta melhor em seu segundo mandato. Ela disse o seguinte: conclamo sem exceção a todas as brasileiras e brasileiros para nos unirmos em favor do futuro da nossa pátria. Não acredito que essas eleições tenham dividido o país ao meio. Creio que elas mobilizaram ideias e emoções, às vezes contraditórias, mas movidas por um sentimento comum, a busca por um futuro melhor, declarou a presidente Dilma. Eu acho que foi legal o discurso dela, eu acho que está certo. Eu acho que a eleição ela acabou ontem, né? Então aquela divisão lá, ela se encerra ontem, agora daqui para frente, né, tem uma presidente eleita e a gente tem os nossos interesses que devem ser contemplados. Então acho que a busca agora de fazer com que ela e os demais que foram eleitos, que eles cumpram aquilo que eles se comprometeram com a população. Independente que, se fosse o Aécio, a mesma coisa. A Dilma, eu acho que ela teria que apoiar e dar continuidade e cobrar, né? Shirley, o sistema de apuração do TSE confirmou a vitória da presidenta Dilma 3 horas e 27 minutos após o término da votação e 27 minutos só após o Acre, que era o último estado que estava com que tem um problema de fuso horário. Foi tudo bem com o TSE, Shirley? Olha, não acompanhei assim que tivesse grandes problemas, né? Eu também fiquei aguardando no estado do Amazonas, eu morei lá também, né? Eu sou cigana, né? Então lá tem uma diferença de 1 hora. Quando São Paulo, quando o Sudeste tem horário de verão, fica 2 horas. Lá no Acre fica 3. Então, por isso que dá essa diferença. Mas mesmo assim, quando foi 00:13,
quando faltavam poucas centenas de urnas, a presidente Dilma já tinha os 54 milhões 500 e Não, votos. porque assim, né? Quando deu lá 8 horas, né? Quando eles podiam falar da votação, né? Do presidente, como é que estava a situação, a gente saberia que não estava 100% apurado, mas que certamente a gente já teria mais ou menos a sentença final. Por quê? Porque o Sudeste, que é a maior população, já estaria apurado, e os do Nordeste, aliás, do Amazonas e do Acre, já era voto para Dilma. Exatamente. Então, Nordeste, mesmo com a diferença pequena que deu na região Sul e Sudeste, ali dava para entender que estava já feito. Tanto é que quando eu estava... aí tem uma curiosidade, né? Eu estava lá 8 horas, lá, um pouquinho antes das 8, né? Falei, será que será, né? E muita fofoca na internet. Foi, não foi. Aí deu aquela diferença pequena. Daí eu falei, e a diferença estava menor 8 horas. Aí eu falei, nossa, e agora, né? Aí o pessoal começou a trocar mensagem pelo WhatsApp. Eu tenho um grupo lá que eu participo de pessoas da política, e trocando. Aí o Wagner Baleira falou assim, a vitória é nossa. Daí eu falei assim, como que ele sabe, né? Exatamente. Como? Aí eu encontrei com ele depois no evento, aí eu falei assim, Wagner, como que você soube do final das contas? Eu falei, você teve algum privilégio de informação, né? Ele falou assim, não, eu fiz uma projeção matemática. E aí mostrou que o Nordeste... Aí mostrava claramente que a Dilma já estava eleita. E que mesmo que a Globo não desse lá a vitória da Dilma, já estava consolidado já pelas previsões matemáticas. Shirley, nós teremos um novo governo, um governo diferente do PT, que os próprios petistas não conhecem ainda, porque ao final dessa campanha eleitoral marcada por ataques mútuos entre as campanhas do PT e do PSDB, a presidente Dilma disse que quer governar de forma mais pacífica e democrática. Ela destacou que está disposta a abrir um grande espaço de diálogo com todos os setores da sociedade para buscar solução para os principais problemas do país. Ela disse o seguinte, Shirley, as minhas primeiras palavras são, portanto, de chamamento e união. Democracia madura e união não significam necessariamente unidade de ideias nem monolítica conjunta, mas em primeiro lugar, disposição para o diálogo. A presidente aqui está disposta ao diálogo. Será um PT diferente? Olha, Paulinho, eu penso o seguinte, eu sei que o PT não vai abrir mão, o PT não, né? O governo não é mais PT, né? É a Dilma que está lá, o PT é um partido político, é uma sigla. Mas a Dilma não vai abrir mão de algumas pautas. Por exemplo, o pessoal do Nordeste vai continuar sendo beneficiado com programas de transferência de renda? Vai continuar. A burguesia vai continuar dividindo salas de aula com quem mora na periferia? Vai continuar, sem choro nem vela. Vai ter mais médicos, que foi uma coisa que foi feita, e foi feito de maneira até truculenta pelo governo, porque achava que era importante. Agora, só qual a diferença que o PT pretende fazer, o governo pretende fazer? Dialogar mais. Dialogar não significa você abrir mão do que você acha que é prioridade. Isso não vai acontecer. Agora, vai tentar convencer, porque a gente tem uma imprensa que joga contra. Isso é público e notório. Uhum. Então, eles vão tentar ferramentas para você... Porque muitas vezes, Paulinho, você deixa de defender uma coisa, você deixa de defender o Mais Médicos, porque você não entende a questão, não entende a importância. Então, a gente foi uma guerra danada para aprovar aquilo, porque a maioria das pessoas não entendiam a importância daquilo. Não tira... o que tira das pessoas você trazer médicos de outro país? Você está somando, você não está subtraindo. Aquelas pessoas que moram em regiões que não chega os médicos do Sudeste não querem ir, eu acho que mais do que importante é você mandar médico para essa região, sim. Bom, a presidente ela teve 44% de aprovação. Agora, Shirley, nós vamos para um breve intervalo e na volta eu gostaria de analisar com você, né, nesse novo mandato da presidente Dilma, os políticos sem voto.
e que manda como qualquer um, que são 22% dos senadores, que são os chamados suplentes, né? O Lobão Filho mesmo é um. Eu queria passar esse detalhe porque a presidente Dilma fala de uma reforma política e tem os senadores substitutos. O cara não teve voto nenhum, e simplesmente está lá sendo senador da República, enquanto absurdo, né? Então, vamos falar sobre isso daqui a pouco, depois dos nossos institucionais. Você vai conhecer aqui no Clique Jornal os suplentes dos candidatos ao Senado nesta eleição, sem passar pelo crivo dos eleitores. Substitutos representam atualmente 22% dos senadores em exercício. A jornalista Shirley Marciano, e o Clique Jornal volta já, um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Senhoras e senhores, cá estamos no Clique Jornal, jornal da rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. A rádio CT que é mantida pelo SINDI-CT, o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. A candidata do PT, Dilma Rousseff, 66 anos, foi reeleita presidente da República neste domingo, dia 26, não é? Dia 27, na mais apertada disputa da história pelo Planalto. A petista obteve 51,6% dos votos válidos, apoio de 54,5 milhões de eleitores, e o seu rival, o senador Aécio Neves, que teve 48,4%, ou seja, 51 milhões de votos. E após uma campanha marcada pela agressividade entre os candidatos, a presidente adotou um tom conciliador no pronunciamento de vitória, dizendo que esta presidenta aqui está disposta ao diálogo e esse é o meu primeiro compromisso do segundo mandato. Disse ainda não acreditar que o país tenha saído dividido da eleição. No discurso de derrota, Aécio agradeceu aos brasileiros e afirmou que cumpriu a sua missão, combateu o bom combate, ele que é mineiro e foi derrotado em Minas Gerais, o segundo maior colégio
do país, mas se torna o tucano com melhor desempenho contra um petista depois de Fernando Henrique Cardoso. Quer dizer, o Aécio Neves, ele simplesmente cresceu politicamente para o PSDB, não é, Shirley? Ele cresceu pelo resultado, mas eu tenho uma avaliação assim, Paulinho, fria, de que, como eu disse, né, venceu quem estava com menos rejeição. O Aécio, ele ganhou pela circunstância. Só que assim, ganhou, eu digo assim, ele saiu vitorioso. O Aécio saiu vitorioso. Porque ele teve uma votação bastante expressiva, né? Ele quase ficou ali bem dividido. No começo, ninguém queria o Aécio. Tanto que foi surgir a Marina e já deixou ele lá atrás. Só que só se inverteu porque o PT começou a bater muito na Marina, pegar ela nas contradições. É a desconstrução. Pode se chamar de desconstrução, mas na verdade é uma autodestruição. Foi uma autodestruição. Porque a gente só fazia o quê? A caricatura, a gente enfatizava as contradições dela. Então veja, uma mulher que sai do campo socialista, que é ambientalista, que fez as lutas sociais ela junto com o Chico Mendes. Ela fala num debate, o Chico Mendes também era de elite. Ela fala que ela apoia bancos. Ela estava ali sendo financiada pelo Banco Itaú. O Banco Itaú financiava a ONG dela. Depois ela colocou... Pagava, inclusive, o aluguel da entidade que ela tem. Sim, então ela tinha um dinheiro não explicado lá, que recebia dos bancos através da ONG. Então, assim, as pautas neoliberais ela adotou todas. Então, assim, ficou muito ruim para ela. Aí ela começou a cair em contradições sobre o plano de governo, sobre a questão do homossexualismo, do casamento gay, né? Então, ela se queimou muito. Ainda ela foi se autodestruindo e a gente enfatizava as contradições dela. Agora, Shirley, a presidente Dilma, ela venceu em 3.527 cidades do país, segundo o levantamento feito pela pesquisa. O Aécio, ele saiu vitorioso em 2.043 municípios. Quer dizer, se a gente notar, a presidente Dilma, ela foi vencendo, ela foi a grande vencedora dessas eleições em todos os quesitos. Venceu no primeiro turno, venceu no segundo turno, venceu em 3.527 cidades contra 2.043. E ainda venceu o que está em alta, a questão da mulher, não é? Que é a primeira mulher a ser a presidente, continua sendo a primeira mulher a ser reeleita no país, é a primeira mulher de esquerda do Brasil. Quer dizer, a presidente Dilma, em todos os quesitos, ela se saiu muito bem como uma líder mundial a partir dessa eleição. Então, como disse o Chico Buarque, ele declarou assim, né, até fizeram uma gravação e colocaram lá no programa da Dilma, que em 2010 ele votou na Dilma por causa do Lula, porque o Lula tinha feito um bom governo e o Lula estava falando, vote na Dilma, e ele confiou no Lula. Ele disse que agora não, dessa vez ele votou mesmo na Dilma pela Dilma. E foi mais ou menos isso. E quando eu falo assim, não, mas foi uma diferença pequena e tal, mas veja que a vitória da Dilma foi uma vitória contra uma direita conservadora, uma imprensa que bateu sistematicamente durante 4 anos na Dilma, que não mostrou o que ela estava fazendo. Muita gente se surpreende, por exemplo, falar sobre a transposição do Rio São Francisco e de obras grandes, porque realmente não teve divulgação nenhuma. Eu sabia de algumas coisas assim que o governo estava fazendo, que eu entrava no site do Planalto. Mas quem não entra? A maioria das pessoas não tem essa... Não tem porque essa eu sou jornalista. Tá. Aí eu lido com informação. Então, mas as pessoas normais, assim, que não tem essa... não é convocada aí atrás das notícias, passa batido. Então, ela teve o tempo dela foi para falar o que ela estava fazendo, aí mais o que ela iria fazer no próximo mandato, caso fosse reeleita. E ainda desmentiu um monte de coisa que passaram na imprensa que não era verdade. Essa última da revista Veja,
essa foi seria o tiro de misericórdia para acabar com... É o que eles chamaram de bala de prata, né? Porque eles tentaram de tudo quanto foi jeito. Isso aí eu não sou eu que estou falando. Tem um negócio chamado manchetômetro. Pode até entrar lá, www.manchetômetro.com.br. Você vai ver lá o quanto que falaram bem do PT, o quanto falaram mal do PT, o quanto falaram bem do PSDB, o quanto falaram mal do PSDB. Então, olha, atenção, no manchetômetro você tem o que a imprensa falou dos dois partidos. Isso, então não é o que a Shirley acha. Na verdade, tem informações feitas pela Universidade do Rio de Janeiro, e eles colocam a público esses dados, e lá mostra realmente que o governo Dilma foi malhado durante 4 anos, à vontade. Antes também, o Lula também sofreu esses ataques constantes. Então, assim, você chega numa campanha eleitoral, você tem que desmentir tudo, falar o que você está fazendo, quer dizer, desmascarar o outro candidato que foi coberto pela imprensa em Minas Gerais, que desde sempre foi assim, um playboy, que bateu em mulher. Então, todas essas informações as pessoas não sabiam. Eu acho que assim, o cara bateu, mas foi um deslize. Bater numa mulher não é um deslize. É um desvio de caráter. Mas mesmo assim, pagou barato. Não houve, a imprensa não destacou em nada isso. Não. Mal o povo ficou sabendo disso. E quando soube, não, coitado, ele estava nervoso, ela encheu o saco. Imagina se a Dilma tivesse um desvio de conduta dessa natureza. Quer dizer, não, estava morta já. Por muito menos ela foi chamada de leviana. Então, imagina se ela tivesse... Pegou pro Aécio. Eu acho que uma das coisas que fez desempatar foi isso. O eleitorado feminino passou... as mulheres colocaram as garras de fora e apoiaram a Dilma, porque no debate, aí ele puxou essa informação dele de desrespeito à mulher, porque lá ele falou alto com a Dilma. Além dela ser uma autoridade, querendo ou não, ali era uma autoridade. Ele não a presidenta chamou de leviana, chamou de mentirosa. Sendo que não era mentira. Não era mentira. E o contexto ainda do leviano dele lá foi absurdo. Ela falou sobre o aeroporto de Cláudio, que realmente está sob processo. Ela levantou uma informação que tinha sido já ventilada na imprensa. E ele com muito medo. Quer dizer, não é esse bonzinho que está aparecendo dizendo que, olha, liguei para a presidente Dilma e tal. Será que ligou mesmo? Isso aí faz parte do protocolo, né? É protocolo. Eu acho que ele também, como um político que pretende, no futuro ele quer alguma coisa a mais, né? Ele já disse que é pré-candidato à próxima. Ele tem que fazer isso mesmo, manter essa Agora, será que a presidenta atendeu o telefone? Alô? Parabéns e tal. Tá vendo, hein? Quer dizer, como é que ela deve ter respondido a ele? Eu acho que ela deve ter falado, e aí? Perdeu o Playboy. Aí perdeu o Playboy. Shirley, o resultado das eleições no Brasil foi destaque na capa das edições dos principais jornais internacionais na internet, que ressaltaram o desafio da presidente reeleita, a Dilma Rousseff, de unir o Brasil após a dura disputa com o PSDB. Na Argentina, o Clarín destacou na manchete que Dilma venceu por uma margem estreita ao final de uma campanha duríssima, cheia de denúncias e acusações mútuas. Vamos, no último bloco aqui do Clique Jornal, mostrar o que os analistas internacionais acharam dessas eleições aqui no Brasil. Mas só para não perder o assunto, o fio. Falta um pouquinho... sobre a bala de prata, a Dilma conseguiu tirar as propagandas, né, a da Veja, né, a Veja ela fez uma denúncia sem provas, né, uma declaração do Youssef, só que aí a Dilma fez o questionamento no programa eleitoral dela, no último dia, na sexta-feira, porque a Veja ela tinha até antecipado a edição dela, que sairia no domingo, saiu na sexta-feira. Quer dizer, empacou a edição. Estava evidente que foi assim para ajudar o Aécio, né, quebrando a Dilma. Aí... a bala de prata foi tentada, só que daí a gente conseguiu, na justiça, o PT conseguiu na justiça, que desse o direito de resposta, foi dado o direito de resposta, e eles também tiveram que tirar todas as propagandas da revista Veja nos próximos dias. E o direito de resposta que eu não vi?
Saiu? Saiu. Vamos ver? Então, no próximo bloco, eu coloco para você. Trazer o direito de resposta da presidenta Dilma à acusação da revista Veja. Um breve intervalo e a gente volta já aqui no Clique Jornal com o último bloco deste Clique da Vitória hoje com a jornalista Shirley Marciano. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Chegou em São José dos Campos o bilhete único. Com ele você vai poder pagar até 4 ônibus durante 2 horas em qualquer sentido, pagando uma única passagem, até mesmo indo e voltando dentro de uma mesma região. Isso vai mudar o jeito de andar de ônibus na cidade, dando mais liberdade para você e economia para o seu bolso. Tudo isso com mais qualidade. E, se você já tem o cartão eletrônico, não será preciso trocar. Prefeitura de São José dos Campos, trabalho que toca a cidade. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Último bloco do Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. E eu quero registrar aqui com a jornalista Shirley Marciano, que é a redatora aqui da Rádio CT, registrar, Shirley, os nossos ouvintes em especial, INPE e DCTA. Alô, Rodolfo, DCTA, aqui em São José, ele passou lá na CNI, que é a Central dos Negócios Interessantes, a banca do Troca-Troca, viu, a CNI, dizendo que todos os dias ouve o Clique Jornal. Então é o Rodolfo do DCTA. CPTEC em Cachoeira Paulista, CTI em Campinas, o Centro Tecnológico de Informação Renato Archer, CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, que é o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, CLA em Alcântara, no Maranhão, Centro de Lançamento de Alcântara, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, e a Unidade Regional do Centro-Oeste Brasileiro, na Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda, no Bosque da Saúde, em Cuiabá, no Mato Grosso. A todos, obrigado pela companhia, audiência e a amizade de cada um de vocês. Ao Elias, que é o nosso companheiro aqui do CINDCT, muito obrigado pela audiência, pela companhia, sempre que pode está nos dando o seu ouvido, emprestando a sua atenção aqui nas notícias do Clique Jornal. Shirley, o que nós comentávamos no final do último bloco é o direito de resposta da presidente Dilma na revista Veja. Tá no Face. Então, atenção, vamos tentar trazer aqui
sim, chegou aqui o direito de resposta, que ninguém tinha esse direito de resposta. Está aqui, fora da lei, a Veja faz chacota com o Estado de Direito e confronta o TSE. Houve isso? Houve, porque a gente ganhou, né? O PT ganhou o direito de resposta, né? Então, na verdade, a gente teria o direito de, num mesmo espaço idêntico, na capa da jornal, da revista online, pelo menos, porque não ia também fazer outra revista para colocar, né? Sim. Tá lá, só que eles não colocaram. Então, se você colocar lá no site da Veja, eles não botaram lá. Eles botaram escondido num link lá. Então, deveria estar na capa do site. Então, por isso que ele fala da chacota. Olha, então não tá, mas não deveria ser na revista, Shirley? Na próxima edição, por exemplo? Não, porque assim, porque eles queriam reduzir os danos antes da eleição, né, acontecer. Quer dizer, eles colocaram isso na sexta-feira, eles publicaram a revista na sexta-feira, aí no sábado eles distribuíram, aí já veio com um liminar na justiça de direito de resposta e tal. Não sei se chama liminar. Só que daí eles não colocaram na capa do site, que era para ter sido. Colocaram num link. Num link escondido. Bom, e daí, nesse caso, a notícia traz aqui que a revista Veja foi condenada pelo TSE por crime eleitoral e deveria publicar um direito de resposta com o mesmo espaço de destaque que deu para a capa caluniosa que produziu contra Lula e Dilma e que está sendo usada pela campanha de Aécio como panfleto de campanha. Confrontando a lei, a empresa da Avenida Marginal não agiu desta maneira e publicou o direito de resposta num subdestaque, mantendo a capa bandida na posição de antes. Bom, esta é o que vem aqui, mostra um link no site da revista Veja dizendo o seguinte: direito de resposta concedido por veiculação de matéria difamatória e afirmação inverídica. A democracia brasileira assistiu mais uma vez a setores que, às vésperas da manifestação da vontade soberana das urnas, tentaram influenciar o processo eleitoral por meio de denúncias vazias que não encontram qualquer respaldo na realidade em desfavor do PT e de sua candidata. A coligação com a Força do Povo vem a público condenar essa atitude e reiterar que o texto repete o método adotado no primeiro turno, igualmente condenado pelos 7 ministros do Tribunal Superior Eleitoral por terem sido apresentadas acusações sem provas. A publicação fez referência a um suposto depoimento de Alberto Youssef no âmbito de um processo de delação premiada, ainda em negociação para tentar implicar a presidenta Dilma Rousseff e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em ilicitudes. Ocorre que o próprio advogado do investigado, Antônio Figueiredo Basto, rechaça a veracidade desse relato, uma vez que todos os depoimentos prestados por Youssef foram acompanhados por Bastos ou por sua equipe, que jamais presenciaram conversas com esse teor. Shirley, é gravíssimo o que aconteceu. É gravíssimo, Paulinho. Para começar, é um depoimento de delação premiada que ela tem que ter não só a declaração sigilo dele, não só a declaração dele, mas a prova acompanhada da declaração. Então, uma coisa é ele falar. Aliás, ele é um bandido, né? É um bandido falando, e a revista Veja, tão bandida quanto, respaldando como se fosse verdade. Segunda, a Veja e outros jornais, eles já estão acostumados a fazer esse tipo de coisa de difamar. Primeiro eles publicam, dá todo aquele estrago na manchete, aí depois eles colocam no rodapé da revista, do jornal, uma errata. Não foi bem assim. Então é muito complicado. Então a gente já lida no dia a dia com esse tipo de situação. Mas o agravante mesmo foi esse ataque à democracia. Porque você antecipar a edição de um jornal, de uma revista, para circular, ela, com uma informação dessa, ela caracteriza um anseio de tentar derrubar o outro candidato. No caso, queria derrubar a Dilma. Então ficou o próprio juiz do TSE, ele
falou que o material era panfletário, ou seja, um material direcionado a favor de um candidato, o candidato Aécio Neves. Então, o doleiro, o Youssef, ele nunca disse aquilo. Ele disse o seguinte, na declaração que ele deu na terça-feira, ele disse que todos do Planalto sabiam. Ele disse, o pessoal do Planalto sabia. Aí perguntaram para ele, mas quem do Planalto? Ele falou, Dilma e Lula. Ele, de fato, ele disse isso. Só que o advogado disse que ele não falou isso. Isso aí foi a declaração que eles colocaram lá. Não, então, o próprio advogado, que é o Bastos, o advogado do Youssef falou que ele não falou. Exato, que é o Antônio Figueiredo Basto, ele rechaça a veracidade desse relato, uma vez que todos os depoimentos prestados por Youssef foram acompanhados por ele ou por sua equipe e que jamais presenciaram conversas com esse teor. Então, ele não disse isso. Não, quer dizer, eles publicaram que ele disse. O advogado dele disse que ele não disse. Mas mesmo que ele tivesse dito, qualquer coisa que se fala é só com provas. Então, você não pode publicar antes como fato consumado, sendo que não tem prova. A forma, a circunstância também que foi feita a véspera de eleição, antecipando uma edição, tudo isso foi configurado um conluio assim absurdo, um ataque à democracia. Então ficou assim estampado que a Veja realmente cometeu um grave erro e ela vai pagar judicialmente. O que pode acontecer com a revista Veja? Ela pode ter que indenizar, uma indenização milionária. Eu acho que está mais no campo da retratação, né, Paulinho? Acho que assim, ninguém quer fechar revista, ninguém quer fechar jornal. A gente não defende que a imprensa seja cerceada, mas que tenha um mínimo de respeito às pessoas. Não vai dizer que não é nem respeito a Dilma, que já deveria ter, mas isso aí foi um atentado à democracia. Então, se você mente à véspera de eleição, você pode influenciar a opinião da pessoa, porque ninguém é obrigado a ter a visão completa do assunto. Uma pessoa que pegou um panfleto na rua, esse da Veja, ela não sabe o contexto como a gente está discutindo aqui, né? Então, isso aí realmente é um ataque à democracia, né? Eu acho que, geralmente, eles fazem assim, a retratação, pode até multar. Agora tem gente que fala assim, vai fechar. Não vai fechar a Veja, não vai fechar Estadão. A intenção. A gente não quer isso também. Que bom. Ô Shirley, nós citamos aí a revista O Clarim, da Argentina. Agora eu gostaria de citar o Financial Times, da Grã-Bretanha, que diz que Dilma enfrenta agora a tarefa de unir um país dividido pela campanha mais agressiva dos últimos tempos, de ressuscitar uma economia que se arrasta e de pacificar mercados hostis. Mais uma vez, negócio de dividir. Eu não acho que isso vai durar muito, né? Foi igual a Copa, né? Eu conversei com amigos meus que falavam, a Copa isso, a Copa aquilo, vai ser ruim, o estádio vai ficar pronto em 2038, de acordo com a Veja. Eu li na Veja isso, beleza. Então estava todo mundo contra a Copa. Começou a Copa, todo mundo mudou rapidinho. Já estava com a camisa amarela e torcendo e sofrendo como todo brasileiro. Então eu acho que é isso, vai passar tudo isso aí. Eu acho que a gente tem que ter humildade para ouvir também as aclamações gerais, não só de um lado ou de outro, mas de todos, e tocar a bola para frente, né, construir o país, né? Agora, a última notícia aqui do New York Times, que diz que é o seguinte, acho que essa é a melhor de todas, onde diz que a Vitória endossa uma líder de esquerda que alcançou ganhos importantes na redução da pobreza e na manutenção do baixo desemprego. Foi a mais consciente, a manchete do The New York Times. É o sonho de todo país sair do mapa da miséria. Todo país que está dentro do mapa da fome, o sonho é sair desse mapa, que é um indicador lá da ONU. Então, o Brasil, esse ano, saiu no meio da eleição, né? Assim, agora, em setembro. Uma última manchete foi do jornal o El País, da Espanha, onde destaca ainda um perfil da presidente reeleita Dilma Rousseff, intitulada o seguinte, você vai gostar, a presidente com caráter. Realmente. Ela é pulso firme, né? Ela não é
Não é qualquer um que passa o melzinho ali, não. Muito bem. Fizemos o nosso exercício de democracia, trazendo as notícias dos principais sites e os jornais aqui do Brasil, mostrando a aspiração do povo brasileiro, que agora, pelo menos, vai ficar mais dividido entre futebol e política, não é? Está de igual para igual. Tomara que esses 6% de brancos e nulos voltem a votar, e os 21% de abstenções também, viu, chefe? Com certeza. Olha, Paulinho, deixar claro, né, que aqui foi a gente fez um comentário, são opiniões pessoais, né? Não são opiniões nem do sindicato, opiniões minhas, pessoais, que a gente está fazendo. Durante a semana, as próximas semanas, a gente vai trazer pessoas para fazer comentários também sobre o assunto, né? Quem eventualmente tiver interesse de querer discutir também, a rádio está aberta sempre, né? Claro. Vamos embora? Vamos embora, Paulinho. Bem, amigos, por aqui, ponto final em mais um Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Obrigado a todos pelo clique, um abraço e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.